chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos. Não dá total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas. Durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar curtindo, se inscrevendo, seguindo e deixando no comentário, dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são o Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 mensagens com a tag anunciar as mensagens do CE, perdão. É uma das 100 denúncias com prêmio somado de mais de 130 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso
a graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignação de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte verdade, para que o Senhor leve para quem está conosco a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Santa Santa. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar e comentar, e se juntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito na Bíblia Sagrada. Para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. 63 livro da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. Eclesiastes e Malaquias. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, é o primeiro livro de hoje. Capítulo 5 contém 20 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus
e assim levar a presença de anjos celestiais e do Senhor Deus e do o Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Eclesiastes capítulo 5, vários conselhos práticos. Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Senhor Deus. O Senhor Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que seja poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, o vosso tolo vem da multidão das palavras. Quanto ao Senhor Deus, fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos, o que votares pagam. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro é o livro de Malaquias. Vamos ao capítulo 1. Malaquias capítulo 1 contém 14 versículos. Jacó é amado, Esaú é detestado, um oráculo, a palavra do Senhor a Israel. Por intermédio de Malaquias eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizem que nos amaste, não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares do deserto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei Edom. Edom será chamada terra da impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao Senhor Deus. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar
toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números pares. Trinta e dois, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro. 1 João, com 5 capítulos. Primeiro João, capítulo 2, contém 29 versículos. Os anticristos, filhinhos, esta é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos, mas vós tendes a unção que vem do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, é porque nenhuma mentira vem da verdade. Glórias ao Senhor Deus. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. O capítulo 3 contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus, veja quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora vamos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro, como aquele que comete o pecado e transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Vinte, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Números, com 36 capítulos.
capítulo 30. Números capítulo 30 para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 30 contém 16 versículos. A lei acerca dos votos. Disse Moisés ao chefe das tribos dos filhos de Israel: isto é o que o Senhor ordena, quando o homem fizer um voto ao Senhor, um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. Quando a mulher na sua juventude fizer um voto ao Senhor, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa de seu pai, a este conhecendo o seu voto, a sua obrigação nada lhe dizer, todos os seus votos serão válidos. Glórias ao Senhor Deus. 14:58, 13:57, 14:58, 13 e 57. Esther com 10 capítulos. Capítulo 10. Esther, capítulo 10. Esther, capítulo 10. Esther, capítulo 10, que contém 3 versículos: a grandeza de Mordecai. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto aos continentes como aos da ilhas do mar. Quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu. Quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor e da declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai foi o segundo do rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. 8:64, 7:63. 8:64, 7:63. Mateus, com 28 capítulos. Capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus.
Mateus capítulo 28, contém 20 versículos. A ressurreição. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos, promessas de um rei. Agora junta-se em tropas, ó cidade de tropas. Pois há um cerco contra nós, ferirão com a vara do queixo ao juiz de Israel. Tu, porém, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, eu cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Glórias ao Senhor Deus. Vinte e dois, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Quanto a vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus o Cristo, para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, Senhora eleita, seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Tiago com 5 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Que contém 27 versículos. Tiago, servo do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações, provas e tentação, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passagem por provações, sabendo que a prova da vossa fé se desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Glórias ao Senhor Deus. 2:70, 1:69, 2:70, 1:69. Provérbios com 31 capítulo. Provérbios capítulo 17. Contém 28 versículos. Melhor é um pedaço de pão seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará da herança dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o outro, mas o Senhor prova os corações. O ímpio atenta para os lábios iníquos. Glórias ao Senhor Deus. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53, 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, que contém 21 versículos. A visão, o espinho na carne, é necessário gloriar-me, embora isso adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, o Senhor Deus sabe. Eu sei o que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, o Senhor Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso, eu ouvi palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Glórias ao Senhor Deus. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 18. Segunda Reis, capítulo 18. Contém 37 versículos. Ezequias, rei de Judá, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Pois até aquele dia os filhos de Israel que lhe queimavam incenso, eles chamaram Neustã. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47.
1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, que contém 21 versículos. O dever dos servos, todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome do Senhor, do nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores santos, não os despreze, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são santos e amados. Ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda, de palavras das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas. 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 6. Josué, capítulo 6, contém 27 versículos. Tomada de Jericó, Raabe é salva. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 8. Cantares, capítulo 8. Contém 14 versículos. Ah, quem me dera que foras como meu irmão e que tiveres amamentado os seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, eu te beijaria e não me desprezarias. Eu te levaria para a casa da minha mãe. E tu me ensinarias, eu te darias a beber vinho aromático. O mocho das minhas romãs, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. E a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filho de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele queira. Quem é esta que sobe o deserto e vem encostado ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, 36 e 35. 2 Samuel, com 24 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de 2 Samuel, eu irei apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$ 1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. 36 e 35, 2 Samuel, capítulo 9, que contém 13 versículos. Davi honra o filho de Jonatas. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram ele que viesse a Davi, disse o rei: és tu, Ziba? Respondeu: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém na família de Saul ao quem eu possa mostrar a bondade do Senhor Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba, o rei: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Deuteronômio com 34 capítulos.
capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, contém 18 versículos. Por nós trabalharmos com numerologia, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, onde você estiver. 34 e 38, Deuteronômio capítulo 13, 33 e 37. Precauções contra a idolatria. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, suceder o tal sinal e prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheces, sirvamo-nos. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a Ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. 3 capítulos, 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, contém 22 versículos. Os falsos mestres, houve também entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com as palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois o Senhor Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja a cura, a renovação e purificação dessas santas vidas, que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores, ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra, que é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, Cristo, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Esdras com 10 capítulos e Juízes com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras, capítulo 2, contém 59 versículos. A lista dos que voltaram são estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados que
Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilzam, Mispá, Bigvai, Reum, Baná, a lista dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2172. Juízes com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. 16. Juízes, capítulo 16, contém 22 versículos. Sansão e Dalila. Foi Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta e passou a noite com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então cercaram toda a noite e o esperaram de emboscada. À porta da cidade, toda a noite ficaram em silêncio, dizendo: esperamos até o amanhecer, então o mataremos. Sansão, porém, deitou-se somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade, com os ambos umbrais e com a tranca, as arrancou, pondo sobre os ombros, levou para cima até o cume do monte, que está em frente de Hebrom. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Nesse momento, o Espírito Santo de verdade. Você que mentalizou o 5, Eclesiastes, capítulo 5. Você que mentalizou 9, Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou o 20, 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou o 2, Êxodo, capítulo 3. Você que mentalizou o 1, Números, capítulo 30. Você que mentalizou o 16, Esther, capítulo 10. Você que mentalizou o 21, Mateus, capítulo 28. Você que mentalizou o 15, Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou o 13, o livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou o 19, 2 João, com um capítulo. Você que mentalizou o 4, Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou o 14, Provérbios, capítulo 17. Você que mentalizou o 12, 2 Coríntios, capítulo 12. Você que mentalizou o 8, 2 Reis, capítulo 18. Você que mentalizou o 3, 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou o 17, Josué, capítulo 6. Você que mentalizou o 11, Cantares, capítulo 8. Você que mentalizou o 10, 2 Samuel, capítulo 9. Você que mentalizou o 7, Deuteronômio, capítulo 13. Você que mentalizou o 6, 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o 22, Esdras, capítulo 2. Você que mentalizou o 18, Juízes, capítulo 16. E eu vou ler para vocês mais um de nossos avisos e já vou repetir os números que foram sorteados. Atenção, vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as repetições de nossas lives nos finais de semana, pois as 5 lives da semana é sorteado, quais delas serão repetidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 5, Eclesiastes 5, 9, Malaquias 1, 20, 1 João 2, o 2, Êxodo 3, o 1, Números 30, o 16, Esther 10, o 21, Mateus 28, o 15, Miqueias 5, o 13, Judas com um capítulo, o 19, Judas com 2 João, com um capítulo, o 4, Tiago 1, o 14, Provérbios 17, o 12, 2 Coríntios 12, o 8, 2 Reis 18, o 3, 1 Timóteo 6, o 17, Josué 6, o 11, Cantares 8, o 10, 2 Samuel 9, o 7, Deuteronômio 13, o 6, 2 Pedro 2, o 22, Esdras 2, o 18, Juízes, capítulo 16.
irei apresentar para todos vocês mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17.
Atenção a você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruindo na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância, você seguidor inscrito ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, e principalmente escolhendo o nome para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, da Dinamarca, da África do Sul, da Alemanha, da Espanha, da China, de todos que nós ainda não sabemos, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.